Olá, tudo bem com você? Bom, talvez nem tanto. Talvez você esteja sentindo alguma emoção, alguma sensação que esteja difícil de nomear, que esteja difícil, confuso, não sabe muito bem o que está sentindo, mas muitas vezes à noite, no silêncio, no momento quando se está sozinho, aquela angústia aperta e você não sabe muito bem da onde vem esse sofrimento, esse grito da alma. Hoje eu venho trazer aqui apenas um sentir, uma reflexão e um acolhimento. Eu criei esse canal com o intuito de transmitir alguns conhecimentos relacionados à psicologia, não somente a psicologia mais categórica no sentido de trazer denominações de psicopatologia, que eu também vou trazer, mas eu queria trazer algo a mais, um espaço de acolhimento, de escuta, de fala acolhedora, que pode te levar a ter um contato mais profundo consigo mesmo. Muitas vezes esses sentimentos de angústia, essas dores, sofrimentos, são sensações da nossa alma trazendo, gritando para olhar para dentro, para olhar para essas sombras que muitas vezes têm raízes profundas na nossa história, muitas vezes raízes que começam lá na nossa infância. Não é o caso de a gente culpar as pessoas, culpar os pais, se fazer de vítima. Não, a intenção aqui não é trazer à tona esse lado também sombrio do vitimismo que nós carregamos dentro também. Mas é mudar a forma de olhar também a nossa história, as nossas raízes e transformar. Olhar para as sombras e ver que atrás delas existe uma luz. Atrás de toda sombra existe um sol que ilumina. A sombrinha, ela faz uma sombra, mas atrás dela existe algo grandioso. Essa é uma simbologia que eu gosto de trazer aqui para trazer um olhar diferente para as nossas dores, para as nossas feridas, nossas angústias. E quando a gente começa a olhar essas dores, a raiva se transforma, por exemplo, em compaixão, a tristeza vai se transformando em sabedoria. Então, o transformar a si mesmo, o conhecimento de si mesmo, ele é um processo que não é tão simples quanto parece. Quando a gente fala de espiritualidade, no cotidiano, independente da corrente, a gente sempre vai ver falas de muita paz, muita luz, que é o que todo mundo busca. Mas, às vezes, a gente não escuta falar que esse caminho para a espiritualidade, aqui eu não falo de religião, se vocês verem outros vídeos eu falo que espírito, quando eu falo de espírito eu falo de alma, de psique, então envolve todos os seres humanos, independente da sua crença religiosa ou não, independente se a pessoa é ateu ou não. Todas as pessoas querem paz. E dentro dessa conexão da pessoa com ela mesma, ela vê que não é tão simples assim. A gente se depara com dores, com feridas, com sensações que muitas vezes nós não conseguimos nem nomear. E às vezes isso dói, e chega a doer fisicamente. Uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que passa por crises fortes de ansiedade, o corpo fala e sente, parece que transborda aquela emoção. Mas eu te convido aqui a olhar de uma forma diferente para as dores da alma e dizer: fácil não é para ninguém, nunca foi, nunca será. Porque olhar para as próprias dores dói, mais ainda às vezes. E quando a gente vai descobrindo as raízes, que essa alma grita por: olha aqui, tá doendo aqui. É um convite da nossa alma, é um convite da nossa psique para olhar para a gente mesmo de uma forma diferente, sem julgamentos, sem culpas, acolher a si mesmo, acolher a própria história, acolher as pessoas que fizeram parte dessa história. Mas eu tive um pai e uma mãe muito ruins,
que deixaram marcas profundas. Mas vamos olhar diferente. Esse pai, essa mãe, por mais cruéis que eles tenham sido, eles também carregam dores. E que muitas vezes a raiz da nossa dor está na raiz da dor dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, porque todos somos seres humanos. E alguém precisa quebrar esse ciclo de dor, de sofrimento, de tristeza. E por que não sejamos nós os primeiros a enfrentarmos a nós mesmos de forma consciente, olhar para dentro com coragem primeiro para admitir que sim, eu sinto dores da alma porque eu sou um ser humano. Não tem nada de errado comigo. Eu sou um ser humano, estou aqui vivendo em um mundo que não é fácil viver, que é uma luta por sobrevivência, primeiramente a começar pelo financeiro e depois com outras questões mais profundas, emocionais, de relacionamentos com os outros, com a natureza e com a gente mesmo. Quase nada favorece esse encontro com si mesmo, com a gente mesmo. Quase nada. Sempre a gente acha alguma coisa para desviar a atenção, desviar os nossos olhares. Um celular que poderia tanto nos ajudar nesses processos de autocura, muitas vezes nos distancia de nós mesmos. Nos distancia das pessoas que nós precisamos, às vezes, curar a relação porque amamos e queremos curar essa relação. E porque nós merecemos e o outro também merece. Ter uma relação mais amorosa, com mais compaixão, com mais acolhimento. Mas como que eu vou acolher uma pessoa em quem eu me relaciono, que sofre, se nem eu mesmo consigo me acolher, me amar, ter compaixão pelas minhas dores, aceitar as minhas sombras, percebê-las, encará-las sem julgamento? Olha que trabalho lindo, porém não tão fácil quanto parece. Exige disciplina, existe autocuidado, existe um olhar carinhoso para dentro. O intuito, quando eu criei esse canal, era que chegasse essa mensagem às pessoas para que elas se acolham, para que voltem para si mesmos, para que tenham esse encontro profundo com o self, com o ser. E o self, o ser, muita gente às vezes nem sabe o que significa. O ser é tudo isso. Não é só a luz que a gente carrega dentro, que todo mundo carrega. Não é só a luz, é também a sombra. Porque como que a gente vai conhecer a luz sem conhecer a sombra? Não tem como. É um processo que a gente vai fazendo de acolhimento, de enfrentamento, com muita coragem, disposição e disciplina para se conhecer. Então, esse caminho de transformação, que para Jung é chamado de alquimia, é transformar o chumbo em ouro, é tão simbólico, é isso. É transformar as nossas dores, é transformar as nossas sombras, mas toda transformação precisa ser olhada com um olhar de transformação, um olhar diferente, um olhar sem julgamento, sem punição, sem culpa. Olhar essa sombra com amor, com ternura. E olhar para a gente mesmo também implica a gente olhar para o outro que está no seu processo, que está com suas reações, muitas vezes de sobrevivência, e olhar também que aquela pessoa também tem dificuldades assim como eu. E às vezes essa pessoa também precisa de uma mão estendida. Então, esse é o meu pedido. Não se julguem e não julguem os demais, que a gente se vitimize menos, que as dores que a vida nos traz possam ser transformadas, possam ser úteis para um crescimento, para uma sabedoria. Que a gente, em vez de se punir e punir aos demais, que a gente se abrace, que a gente se acolha, que a gente faça pausas, respire fundo, que a gente se integre com a gente mesmo através da escrita, da fala, ou até mesmo da confecção de mandalas, desenhos, da arte, da pintura, que de alguma forma, da música, que essas expressões artísticas, elas consigam transformar-nos. Mesmo que você possa pensar, não tem nenhum dom artístico, não precisa ter nenhum dom artístico.
A sua alma, ela não precisa ter um supra, ultra, mega, sabe, dom artístico de fazer desenhos lindos. Não, mas a mandala sai. A mandala sai, ela é uma expressão sua única. Isso por si só já é arte. Isso por si só já é transformador. Então, busque apoio se você precisar, se acolha e nunca desista. E você é uma alma digna de reconhecimento, e esse reconhecimento começa dentro. A gente muitas vezes quer reconhecimento de fora, do outro, aprovação, mas essas são inseguranças que carregamos dentro. Então a gente precisa fortalecer e a gente se reconhecer por inteiro, não só a parte boa, que a gente gosta e quer, mas também as sombras que a gente rejeita, não quer fugir, quer não olhar. Não, vamos olhar, isso somos nós também. Então que a gente possa ter esse grande acolhimento. Entre sombras e luzes nasce o encontro com si mesmo. Espero que tenha lhe inspirado a ter um novo dia, uma nova semana e que uma nova vida. Um abraço e até a próxima.